Boa tarde, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar sobre persistência, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração durante esses dias, através de situações. E o que Deus me trouxe aqui foi a respeito de uma música, uma música que fala, né, conosco, que diz mais ou menos assim. Eu não sei cantar, mas eu vou cantar um trechinho dela, tá? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te falar que tudo vai passar, né? E Deus mandou te dizer, né, que vai acontecer, né? E tem uma parte dessa música em específico que tem tocado muito meu coração, que é sobre a parte de onde colocar as mãos eu vou abençoar. E Deus, ele tava ministrando no meu coração sobre a persistência em dias maus. É muito fácil você persistir quando tudo tá dando certo na sua vida, em alguma área, seja quando você vê resultados em alguma oração que você tem feito, algum ente que você tem orado, buscado, se converte. Talvez um negócio que você tem orado e conversado com Deus finalmente flui, finalmente dá resultados. Quando uma enfermidade ela é vencida e você agora colhe as boas novas, os frutos. Mas e quando isso não acontece? E quando você persiste 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito tempo, meses, e não acontece? Nesse momento, vem a palavra chamada persistência. A persistência nada mais é do que uma qualidade. A qualidade de não desistir diante de obstáculos, mantendo foco e esforço para alcançar um objetivo, né? Esse é o significado da palavra persistência. Mas quando olhamos para a Bíblia, e por exemplo a gente observa a vida de Josué, Deus levantou ele, né, após a morte de Moisés, para ser o sucessor, né, na liderança ali, para tomar a terra prometida. Porém, ele já tinha uma promessa há muito tempo. Teve pessoas que não acreditaram nessa promessa, né, colocaram empecilhos na terra prometida. E a gente sabe, né, que o que era para durar 40 dias, durou 40 anos, né? E a decorrer da história, né, sobre a passagem de Josué, depois, se você quiser acompanhar na sua casa, eu acho que eu vou deixar na edição. Mas é sobre a persistência. E o que Deus falou para Josué é o que me chama a atenção quando, né, Josué acaba de enterrar ali, né, quando Moisés acaba morrendo. E Josué, ele agora, né, Deus fala com ele, né? Eu vou abrir aqui com vocês nessa passagem que diz assim, né, Josué 1. Depois da morte de Moisés,
servo do Senhor. Disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E eu gostaria, de que você se atentasse com essa última parte, dos 5. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E é isso que o Senhor tem para nós, nos dias maus, nos dias em que a gente pensa em desistir. E pensando um pouco, na responsabilidade que Josué tinha de, levar todo aquele povo. É fato que Deus, ele fala 2 vezes, depois: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei do meu servo Moisés, e de toda a lei, que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então, o Senhor, ele fala por 2 vezes, seja forte e corajoso. E creio que Deus não, obviamente, não tenha falado isso à toa para Josué. Porque a grande verdade é que quando nós estamos diante de uma promessa, de algo grande que Deus, ele falou que ia cumprir, surgem muitos obstáculos e adversidades. E talvez nem externamente, mas o pior é o que está aqui dentro da nossa mente. É aquelas setas que o inimigo joga na nossa mente, muitas das vezes, que nos faz nos sentir incapazes, que nos deixa angustiado, que faz com que a gente pense que não vai ter como resolver, não vai ter jeito, não tem outra solução. E torna ainda mais a promessa do Senhor, comparada às circunstâncias da vida, algo que nunca vai acontecer, algo que talvez seja impossível, E o que Deus, ele fala aqui para nós hoje é sermos persistentes, ter a qualidade de ter a persistência, em nossas vidas. Que mesmo que a gente pense, mesmo que talvez você pense em desistir, mesmo que talvez você ache que não vai ter mais jeito, continue persistindo, continue adiante dos obstáculos, porque obstáculos na nossa vida sempre vai ter. Só um minuto, que os passarinhos, eu acho que, bom, não sei se dá pra ouvir menos, que eu acho que eles estão brigando aqui do lado, mas é sobre essa música, que eu citei no início do vídeo. Onde você colocar as mãos, Deus vai abençoar, E se a gente decorrer também um pouco por essa passagem, Deus também fala para ele, que onde ele colocar, a planta dos pés, prosperará, E aqui, no 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Na música ele fala, né, acho que de outra passagem também, onde, né, você colocar as mãos, Deus vai abençoar. Mas essa é a verdade, porque quando nós estamos com Deus, quando estamos seguindo aquele caminho que Deus mandou a gente seguir, não é garantia de que vai dar tudo certo, sempre. Mas é garantia de que Deus sempre estará conosco. No dia bom, no dia mau. E independente, né? Independente do final. Contigo estarei, não te deixarei. Ai, eu amo essa música. Mas, bom, entenda que Deus, ele cuida dos filhos dele. E eu não sei qual que é o seu obstáculo hoje. Qual é a promessa que você tem, que você precisa ouvir seja forte e corajoso. Talvez até umas 2 vezes de Deus. Ou 3 ou mais. Mas não desista. Às vezes a gente, né, não desista, não desanime. Pode ser que talvez pelo caminho a gente venha desanimar. Mas não pare. Não pare de fazer aquilo que você sabe que você deve fazer. E esses últimos dias, Deus, ele tem me feito entender isso, né? Com situações que têm acontecido na minha vida. E, bom, é isso que Deus tem pra gente. São promessas boas, né? Promessas de que tudo vai ficar bem no final das situações, dos obstáculos que vêm pela frente. E hoje tá tudo bem, sabe? Eu enfrentei desafios, mas eu estou aqui, Deus continua guardando a minha vida e o Senhor continua me auxiliando a tranquilizar o meu coração. Então, um conselho que eu poderia, né, dar a você, talvez, por alguma situação, seja alguma enfermidade, talvez assim como eu, você tenha passado já por alguma enfermidade e agora está tentando retornar à vida, né, já passou pela vitória, mas, né, de alguma cura, de alguma situação, né, já tá bem, mas agora se encontra em um momento meio que perdido, né, talvez Deus tenha direcionado você a fazer algo e você tá até fazendo, mas parece que não tá indo, não flui nunca. O segredo é continuar persistindo, sabe? Continuar mantendo foco e se esforçando, seguindo rumo àquele objetivo. E bom, seja qual questão você tiver, pode deixar aqui nos comentários. Vou estar orando pela sua vida, porque, né, eu creio que Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais nas vidas, né, na nossa vida. E é isso. Que Deus abençoe, né, seu dia, sua noite. Não sei que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas não desista. Não abandone os caminhos do Senhor. Mantenha firme. Não tente buscar atalhos. Não tente ir pelo caminho mais fácil. O caminho que talvez possa te dar um alívio momentâneo, mas que pode acabar com a promessa que Deus fez pra você. Pode acabar atrasando uma vida inteira. Não só a sua vida, mas de outras pessoas também. Pessoas que talvez você ame e que amam você. E acho que eu vou até deixar o nome dessa música, né, que eu falei,
nos comentários para você ouvir depois, para que Deus ele possa ministrar no seu coração. Bom, Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Meu nome é Raíssa, sou dona desse canal. Seja muito bem-vindo se você não me conhece. Eu posto os vídeos aqui, tô tentando manter uma frequência de 15 em 15 dias, mas eu tenho deixado Deus ministrar aquilo que Ele precisa. E é isso. Tchau, tchau.